O ator Clóvis Torres, amigo do Cinecultura e parceiro, está em cartaz na Sala Orquidário do Pimenta Romã, em São Paulo, com o espetáculo Me Dá Tua Mão, que virou livro. Clóvis, como sempre, uma afinidade única de Clóvis Torres, recebe Cinecultura com muito carinho e um bate-papo super gostoso. Vamos ver? E hoje é dia de receber Clóvis Torres aqui no Cinecultura, falando do livro Me Dá Tua Mão e da peça também, Clóvis. Mais uma vez, bem-vindo ao Cine. Vamos voltar a falar desse trabalho, que agora virou livro. Há um ano atrás, quando conversamos, era uma peça. Que delícia falar com você um ano depois, né? Eu estava num processo de ensaios ainda, né? Exato. E agora já percorri 17 cidades, já a terceira temporada em São Paulo. E virou livro, né? Fala um pouco desse projeto para nós. Como surgiu e como chegou no livro? Surgiu da necessidade que eu tinha de fazer um trabalho muito particular, muito autoral. E eu queria falar de saudade, queria falar de amor, queria falar de questões muito minhas. Mas eu não queria fazer terapia com a plateia. Então eu comecei a escrever. E aí, desde o princípio, eu fui fazendo com convidados aqui no HB. Encontrava a pessoa no elevador e falava, estou escrevendo uma cena de teatro, vamos ver? A pessoa levava um susto e ia. Aí eu comecei a construir, fiz 21 cenas. Aí depois veio a Miradade, por intermédio da Clarice Esquia, já contei essa história. E aí estreiei na Feira do Livro de Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei na Feira do Livro, eu fui lançar o meu outro livro de poesia. E as pessoas queriam esse livro. Ou seja, a história da peça. A história da peça. Aí eu falei assim, olha, tá aí, não havia pensado nisso. Comecei a escrever a história, a mesma história, mas pensando num formato de livro. Demorei quase um ano, porque escrevia, reescrevia. E no final das contas eu cheguei a manter 21 capítulos, que são 21 cenas da peça. E claro, como é um livro, tem mais histórias, tem mais detalhes e mais aprofundamento em cada detalhe, digamos assim. Mas eu fiquei feliz, nasceu. E essa participação do público que é muito legal. Você fala, parava no elevador, gente, vamos lá participar. E o que vai encontrar em cena do Me Dá Tua Mão? Me Dá Tua Mão é uma narrativa, tem um narrador contando uma história de um personagem que a mulher está no quarto pedindo a mão dele e ele está na sala contando histórias. Então ele vai contando história para as visitas, que é a plateia, e cada vez que ele vai na porta, ele nunca entra, ele volta com uma nova história. É uma espécie de 1001 noites, né? Até que chega uma hora que ele vai... E aí você tem que assistir para saber o que acontece, né? E depois da peça, o mais curioso, Cristian, é que a gente faz uma conversa com a plateia. E eu digo que a peça tem 1h05 e a conversa tem 1h30 e não acaba nunca. Porque a ideia inicial, na verdade, desde que eu comecei a pensar nessa história, eu queria juntar pessoas para falar sobre a vida. E está funcionando, é muito emocionante, porque a narrativa tem uma coisa interessante. Eu narro uma história, mas você viaja na sua. Né? A plateia é acionada no seu repertório ali, e isso que é o mais lindo. Depois a gente fala sobre isso. Ai, que lindo, né? isso, Tem sido lindo. E a importância da participação da plateia até na formação, porque a gente chega no livro daí, essa participação com você, essa interação com o ator. 17 cidades, o que você sentiu nessa turnê, como foi recebido? Eu fui muito recebido em todos os lugares, mas eu fui para lugares também que não tem uma tradição do teatro, digamos assim. Eu não sou um cara, assim, de uma mídia que as pessoas saem de casa e falam, eu vou ver o Clóvis está fazendo a novela das 8. Não é isso. É um outro apelo. Então, você chegar numa plateia, mesmo pequena, e depois conversar sobre o que você apresentou. Pessoas que nunca viram teatro e que veem um teatro, digamos, diferente, porque a narrativa é um pouco, não tem a quarta parede, aquela coisa toda. Então, é um teatro que me permite dialogar com as pessoas. Eu fiz agora o Festival de Bragança e aí, sei lá, tinha 300 e tantas pessoas, 400, e aquele esforço para falar com as pessoas e chegar aqui saber que no final tem essa emoção que é... Acho que todo mundo está buscando um lugar de ser ouvido, de ser protagonista de alguma maneira. E aí, quando eu coloco uma narrativa em cena, que eu só desperto a memória e você fala, pensei no meu pai, pensei na minha mãe, pensei nas minhas perdas, pensei nos meus sonhos, e de uma maneira leve, não é pesado. As pessoas saem, muitas saem,
Isso foi comum a todas as cidades que eu fui. As pessoas saem querendo viver mais, querendo ligar para alguém e falar, tô com saudades, quero te ver. E era isso que eu estava querendo dizer desde o início. Que lindo. Transbordar. Tem uma frase da peça que um personagem fala assim, quem vê beleza tem a obrigação de espalhar beleza. E eu sinto que com a minha peça eu faço isso. Eu espalho beleza e recebo beleza das pessoas. Porque desde a pessoa mais culta, a pessoa mais simples, ela consegue entender. Como eu tenho essa liberdade de ir mudando marcas, o Amir Haddad, que ele usa o termo da desconstrução, ele me deixa muito livre nesse sentido. Incentiva, cada dia eu faço de um jeito, porque eu tenho que levar em consideração quem está me ouvindo, quem está me vendo, e vai mudando a narrativa. Formação de público, hoje o teatro precisa e se empenha nisso, né, Clóvis? Eu acho que você que tem uma história de você estudar o teatro, você não simplesmente interpreta, você estuda, você vive o teatro. Eu vivo o teatro, eu estudo e assim, chega um momento que eu acho que é difícil para um ator, especialmente um ator de teatro, um artista, qual é o limite entre o tempo que eu dedico ao teatro e o tempo que eu vivo? Eu vivo o teatro. Eu vivo pensando no teatro. Você está sempre produzindo teatro? Sempre produzindo, ou quando eu não estou produzindo, estou trabalhando com produtores que têm afinidade de pensamento, de história, tem uma afinidade de trabalho com o teatro, mesmo com as pessoas que não são muito parceiras. Quando eu vou para um trabalho, a gente mergulha junto. E um solo mais ainda, porque, quer dizer, eu estou falando de coisas, é a minha visão de mundo, é o meu jeito, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer terapia, eu quero que o teatro seja apenas uma ferramenta para a gente se conectar. Né? E quando você percebe que uma plateia inteira está falando de coisas, está sentindo aquele grito que você deu, as pessoas sentem, quando eu toco o berrante, eu toco acordeon, as pessoas sentem o que eu sinto, o lugar que eu coloquei, a emoção que eu busquei, é libertador. Não sou eu, é a arte, é o teatro que tem esse poder. E eu acho que as pessoas que vão ver um espetáculo como esse, que não é um espetáculo midiático, não é um espetáculo de uma produção incrível, eles vão ver porque elas querem algo diferente. E precisa mostrar que o teatro é algo diferente. Não é só esses blockbusters, como a gente vê como os grandes filmes também. O cinema mesmo dá essa reflexão. Exatamente. O valor da vida está nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas. E quando você fala... Guimarães Rosa diz, quando você fala sobre o seu quintal, você fala sobre o mundo, né? Você chega no mundo. E eu acho que é isso. Quando um ator, num espetáculo, um diretor, enfim, um artista fala das suas dores, das suas alegrias, e comunga isso, e a narrativa ajuda muito a gente nesse sentido. E depois eu comecei a adotar uma conversa depois da peça. Todos os espetáculos meus, especialmente aqui no Pimenta Romã, que é uma sala pequena, quando termina, eu digo que tem 1 hora de espetáculo e 1h30 de conversa, que é terapêutico, mas é um terapêutico pelo teatro. Porque aí as pessoas começam a falar o que lembraram, o que deixaram de lembrar. E a cara das pessoas quando entram... Ia pegar surpresa. E a cara quando as pessoas entram no teatro... Meu espetáculo tem uma cadeira, uma poltrona, um acordeon e um berrante. O figurino, eu já entro com ele. Então as pessoas entram e sentam assim, faz assim aquela cara, meu Deus do céu, que roubada é essa? Por onde eu vou sair? Eu já acostumei, os primeiros 10 minutos, eu me dou esse direito de olhar para a cara das pessoas, porque é olho no olho. E aí eu falo, tá certo, eu também teria um pouco de receio dessa experiência diferente. A gente está vivendo um momento tão louco, com tanta correria, e a gente quer tudo tão pronto. Exatamente. Que quando você entra num lugar, o simples fato de você falar, meu Deus, não tem um efeito de luz, não tem um cenário maravilhoso, eu vou ter que me aguentar, ou vou embora. Até hoje... E me aguentar, é como a gente não se suporta. Porque assim, a indústria do entretenimento, que é maravilhosa, que o teatro também se presta a isso, é legal. Mas nesse caso, o espetáculo acontece aqui, ó. É aqui. Ai, que delícia, Clóvis. Muito obrigado. E adoro falar com você também. Eu também, você sabe que o carinho aqui é... Antigo, né? Antigo, graças a Deus. É bom a gente valorizar. É bom, e é tão bom ver você também crescendo assim, as pessoas maravilhosas, você entrevista sempre, falando de teatro. Como você. Me dá a tua mão. Me dá a tua mão. Quem quiser comprar, como que faz? Daqui a pouco nas livrarias, mas ainda tem um trâmite. Tem uma página no Facebook, Me Dá a Tua Mão, que é da peça e do livro, quem quiser, só
E lá a pessoa consegue seguir tua A pessoa agenda? consegue seguir a agenda. Eu vou permanecer às segundas-feiras aqui no Pimenta Romã, agosto, setembro, e começo a viajar. Tem Atibaia, tem Campinas, Santos, Indaiatuba e por aí. Atibaia, o jantar é comigo então, né? Por favor, né? Combinado. Obrigado, Obrigado, querido. Conheça um ambiente agradável para cuidar de sua barba e do seu cabelo. Clebson Barbearia oferece um serviço diferenciado com profissionais qualificados e produtos direcionados para barba e cabelo. Um espaço único na região para o público masculino, muito mais do que uma simples barbearia. Com mesa de bilhar e diversos produtos que você só encontra no ambiente certo. Clebson Barbearia. A Lalue Roupas e Acessórios traz o que tem de melhor em roupas, acessórios e sapatos. Uma loja completa onde você encontra as novidades para o público masculino e feminino, desde o social ao casual. A Lalue tem roupas para mais diferentes ocasiões e todos os estilos, oferecendo um excelente atendimento e ótimos preços, sempre prezando pela qualidade e satisfação do seu cliente. Confira as novidades da moda internos, vestidos, jeans, saias, sapatos e botas. Venha conferir as novidades da Lalue Roupas e Acessórios. Lalue, uma loja do Grupo Biazeto. Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio. Convém Supermercados. Realização A Horta.